a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos. O programa dessa semana é sobre a festa da Santíssima Trindade, o Evangelho de João 3, 16, 18. A Trindade não está no céu, é preciso descobri-la no mundo. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação. Eu vou chamar aqui o nosso grande amigo, nosso grande companheiro, Frei Gilvander Moreira. Olá, Ana Helena. Alegria em revê-la. Eu em Belo Horizonte e você no Rio de Janeiro, né? E vamos lá, né? Isso aí. Conexão BH-Rio. Então, Gilvander, esse evangelho, ele nos traz diversas reflexões, né? E nos faz pensar, né? Como que nós podemos celebrar de uma forma libertadora, né? De uma forma sensata, essa festa da Santíssima Trindade, né? Porque eu acho muito importante a gente refletir sobre como levar as nossas comunidades a entender que o mérito da Trindade, ele é mais para ser vivido do que celebrado, né, Frei Gilvander? Então, como é que a gente pode fazer isso, celebrar essa festa numa perspectiva libertadora? Ana Helena, como tudo que é histórico, tem um nascimento, um desenvolvimento, né? Evoluções, regressos. Então, para compreendermos bem de uma forma sensata e libertadora e celebrarmos dignamente, mais do que celebrar, a gente colocar em prática Deus como uno e trino, Deus Santíssima Trindade, faz bem a gente resgatar um pouquinho da história, né? Já nos primeiros séculos da era cristã, até quando depois as primeiras comunidades cristãs foram abraçadas pelo Império Romano, em alguns concílios foi fixada a ideia de Deus como uno e trino, quer dizer, a Trindade Santa. E é por isso também que, seja na Igreja Católica ou em várias outras igrejas históricas, a gente começa a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, invocando a Santíssima Trindade. Mas é importante a gente resgatar, Ana Helena, que foi exatamente na Idade Média, séculos 11, 12, 13, que se configurou na igreja a festa da Santíssima Trindade. Então, assim, para afirmar que, de fato, Deus não é um único, absoluto, né, um julgador, um juiz, mas Deus é trino, é comunhão, né? É comunhão. E aí, faz bem a gente lembrar também que na caminhada das comunidades eclesiais de base no Brasil, né, que já foram mais de quase 50 anos de encontros nacionais intereclesiais, em 1986, na cidade de Trindade, próxima a Goiânia, no estado de Goiás, ao lado do Santuário do Pai Eterno, realizou-se o 6º Intereclesial da SEBS, das Comunidades Eclesiais de Base, e o tema foi Trindade, a melhor comunidade, né? É uma expressão assim cunhada pelo nosso querido grande teólogo Leonardo Boff e pelo povo das comunidades também. Inclusive, em várias dioceses do Brasil, o dia do próximo domingo, festa do Santíssima Trindade, é também o dia da festa das comunidades eclesiais de base, né? Esse é o primeiro ponto. E aí nós temos, importante, Deus não é um único solitário, mas Deus vive em comunhão, tece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há relações de amor, de respeito, de acolhida, de uma verdadeira fraternidade, de comunhão, uma comunhão que não é no uniformismo, mas é constituir uma unidade na pluralidade, na diversidade. Isso é um modelo para a gente vivenciar na nossa vida aqui e agora. E aí, o Evangelho desse domingo, né, João capítulo 3, versículos de 16 a 18, nos inspira nisso. Mas, antes de tocar no Evangelho,
Ana, eu acho que o desafio é realmente esse título que o nosso querido Marcelo Barros propõe, ele é sugestivo, porque, assim, feijão com arroz, muita gente pensa que a Trindade Santa está lá no céu. Não, e nós temos que descobri-la aqui e agora, né, no nosso meio, né? Jesus vivo e ressuscitado caminhando conosco. Então, celebrar a Santíssima Trindade é um convite para a gente crescer na amorosidade, tecendo relações humanas e sociais de comunhão, quer dizer, respeitando a diversidade humana que existe, mas também costurando fraternidade, solidariedade, amorosidade, né? É por aí que a Trindade pede de nós. Então, por aí, Ana Helena. Muito bem, eu aproveito para fazer um comentário, que agora nesse sábado, dia 30 de maio, em Trindade, né, vai ter uma romaria, né, justamente referente aos 40 anos do Intereclesial das Sebes, que aconteceu ali naquela cidade. E eu estarei lá, né, agora quinta-feira, viagem para Goiânia, vou participar com muita alegria dessa romaria. Né? Que maravilha! Bom, hoje nós temos um convidado especial, especialíssimo no nosso programa, né? Nós vamos assistir aí a fala do Chico Alencar, né? Nosso querido Chico Alencar. Quando eu era menino, tinha um primo seminarista, um primo dileto de São Paulo. Nós éramos praticamente da mesma idade e trocávamos cartas, porque eu morava, como moro até hoje, no Rio de Janeiro. Ele já partiu fora do combinado, como se diz. Mas o Fernando sempre me mandava cartas, naquele tempo tinha carta, e abria essas missivas com "Salve Deus, uno e trino em nossos corações". Eu confesso que não entendia como um pode ser três. Com o tempo, a vivência, as lições do mundo, eu fui entendendo a beleza dessa Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mostra que o nosso Deus amoroso, todo-poderoso amor, ele é, na sua própria natureza, plural, coletivo, diverso, múltiplo, tríplice. É esse encontro do Pai, da geração da energia primeira de Teilhard de Chardin, com o Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que nos salvemos junto com Ele. E o Espírito Santo, que é a liga, é o amálgama, o Espírito Criador, a ruá divina, a alma que nos abriga, que nos abrange e que nos recria permanentemente. Então, sempre há mistérios sempre há de pintar por aí, canta o grande Gilberto Gil. E o mistério é um desafio, o mistério é um perguntar às estrelas, o mistério está quando você contempla a imensidão do mar e tenta ser maior do que ela, inclusive. O mistério está na galáxia, o mistério está do lado de lá da Lua, o mistério está dentro de nós. Mistérios sempre é de pintar por aí. E o mistério da Santíssima Trindade é um mistério revelado da pluralidade, da diversidade, da necessidade do outro. Não é bom que o homem seja só. E o Evangelho de João, escolhido para esse domingo da Santíssima Trindade, curtinho, é uma maravilha. Deus amou de tal maneira o mundo, portanto o mundo não é o lugar do pecado, da perdição, embora tenha injustiça, guerra, violência, barbaridade, atrocidade, mas é também o lugar, o palco, o território de uma magnífica humanidade, como reiterou agora o Papa Leão XIV na sua primeira encíclica, celebrando os 135 anos da Rerum Novarum, sobre as coisas novas, inclusive os direitos dos operários, dos trabalhadores, lá no final do século XIX. Agora, nesse início já alongado do século XXI, a gente tem a inteligência artificial, que não é uma inteligência gerada
por um artifício qualquer, mas sim pela inteligência e pela criatividade humana. E ela, bem utilizada, garantindo o acesso de todos, pode ser um bem. E isso é Trindade Santa. E Deus gostou tanto do mundo, amou tanto o mundo, que resolveu viver nele, através de Jesus Cristo. Isso também é uma beleza enorme. O cristianismo é uma religião que não quer nos levar até um Deus longínquo, fora da natureza, fora de tudo que pulsa, vegeta, berra, canta. Ele que é um Deus conosco, um Emanuel, Deus encarnado. Jesus Cristo é, para os cristãos, a expressão maior da possibilidade divina de cada ser humano, com dor, com cruz, mas também com alegria e com luz. Deus se encarnou em Jesus Cristo, está conosco, está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós e quer que a gente acredite. O sinal da salvação da Trindade Santa é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é também caridade, justiça, amor, né? São os dogmas da vida plena. E a esperança, fé, esperança e caridade, fé, esperança e amor, a esperança é um elemento muito decisivo, muito importante. Crer é crer na vida, crer na esperança, crer nas possibilidades do mundo. Eu encerro. Um amigo me contou, pastor Mozart Noronha, sempre dizia para ele, o projeto do homem não deu certo. E aí ele perguntou, pastor Mozart, a um amigo psicanalista cristão, Jurandir Freire Costa, vem cá, o fulano disse que o projeto humano não deu certo. Aí o Jurandir respondeu para ele, não, o projeto humano continua, então depende de nós ele dar certo ou não. A Trindade ajuda. Continuando com o Frei Gilvander, a gente sabe, Frei Gilvander, que Deus é amor, mas muitas vezes as pessoas ficam assim, vamos dizer, na dúvida, né? Ou até realmente acham que Deus é um juiz severo. E também tem muita gente que acha que Jesus não veio somente para salvar, né? Que ele veio para condenar, né? Muita gente tem essa visão. Então, peço que, à luz desse evangelho, você comente isso, né? Deus é amor ou juiz severo? Jesus veio para nos salvar ou para condenar? Ana Helena, primeiro, olha, registrar aqui a imensa alegria minha, sua, né, de toda a nossa equipe do projeto Evangelho para Além dos Tempos, de termos a participação hoje especial, né, aqui do nosso querido Chico Alencar, né, deputado federal do PSOL, também dos veteranos do Movimento Nacional de Fé e Política, né? Inclusive, Ana Helena, estava programado ele estar aqui, a gente vendo ele, mas por causa do exagero da agenda, porque está pegando fogo lá no Congresso Nacional, ele não pôde estar aqui. Então, ele participou de forma especial. Uma gratidão, Chico Alencar, que a luz e a força divina continuem te guiando nessa luta imprescindível. E conforme, eu só frisar alguns pontos aqui também, que certamente o Chico Alencar já colocou, Ana Helena, eu acho que celebrar a festa de Santíssima Trindade também é uma oportunidade maravilhosa para a gente se desvencilhar daquela ideia de que Deus é um juiz, um castigador, é o Todo-Poderoso que está distante lá no céu. Deus está vendo, Deus como estiver vendo tudo, julgando e castigando, e muita gente, cuidado com o inferno. E aí é a oportunidade realmente, o evangelho desse domingo, né, João 3, de 16 a 18, olha, ele é o complemento do diálogo que Jesus estava tendo, segundo o quarto evangelho de João, escrito lá na década de 80 do primeiro século da era cristã, com o mestre fariseu, o Nicodemos, né? Nicodemos, mesmo sendo fariseu, mestre da lei, estava sendo seduzido por Jesus, mas diz lá, de noite ele foi conversar com Jesus, ele não queria aparecer à luz do dia, né? Com medo de
de ter que pagar um preço por ouvir o ensinamento e a prática de Jesus, né? E aí Jesus, você tem que nascer de novo. Mas como nascer de novo? Então, esse evangelho, ele propõe a gente precisa nascer de novo, assim, repensar, ressignificar, às vezes, a noção que a gente tem de Deus. Deus, de fato, é inefável, nenhum discurso consegue dizer de forma exemplar. Diante de Deus, ele deve se calar, aceitar, respeitar e sentir a amorosidade, né? Mas o evangelho diz de forma muito lapidar, dizendo, Deus, por amor, entregou seu filho único, por amor. Então, a gente precisa tirar essa ideia, não foi por um sacrifício. Deus não era porque Deus era sádico ou masoquista que quis sacrificar o seu filho para nos salvar, não foi num rito sacrificial de expiação, mas foi por doação, por amor. Deus é amor, o amor é Deus. E depois também na continuidade do evangelho, Jesus, o Filho único de Deus, Jesus, Deus enviou para viver no nosso meio, não para condenar, mas para salvar, para a vida eterna. E vida eterna não começa pós-morte, vida eterna começa antes de nós chegarmos aqui, com toda a nossa herança, dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós. É a teia da vida que continua. Então, e aí diz, quem acreditar em Jesus estará salvo. E acreditar em Jesus não é simplesmente dizer, eu acredito em Jesus, mas é se assimilar ao jeito de Jesus ser. Então essa festa da Santíssima Trindade, Ana Helena, é um momento de ouro para a gente assim, se libertar dessas ideias de Deus juiz, castigador, mas a gente vê que Deus é um mistério de infinito amor que está nos envolvendo, né? Infelizmente, hoje, Ana Helena, tem muitos movimentos religiosos, né? Em várias igrejas, seja na igreja católica, ou em igrejas evangélicas, pentecostais ou neopentecostais, que enfatizam demais, assim, cuidado com isso é pecado, isso é proibido. Então, assim... apontado, né? O dedo apontado. Fica de dedo assim, é como se tivesse um Deus julgando, punindo, castigando. Não, gente, Deus nos ama, Deus está, assim, nos carregando no colo, Deus está conosco, né? Uma das maiores afirmações revolucionárias da Bíblia, Deus não nos abandona, Deus é amorosidade, é afeto, é carinho. Então, sintamos-nos pessoas amadas e possamos nos dispor, nos comprometer a costurar, não apenas viver, mas conviver, fortalecendo a comunhão entre nós, as pessoas humanas, a partir dos empobrecidos, né, dos mais vulneráveis, dos injustiçados, mas comunhão também, relação de fraternidade também com a natureza, que é sagrada, que tem direitos. Aí nós seremos expressão um pouquinho da luz e da força divina que Deus quer que a gente testemunhe no mundo. Pode ser por aí, Ana Helena? É por aí. Então, pessoal, vamos caminhar no sentido de que os nossos movimentos, né, como o Frei Gilvander falou, infelizmente tem muitos movimentos, né, que entendem Jesus como alguém que veio para condenar, Deus como um juiz severo. Vamos caminhar no sentido de que cada vez mais movimentos possam proporcionar uma catequese trinitária realmente verdadeira, né? Percebendo que um mistério fundamental da nossa fé é a nossa comunhão com as pessoas divinas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso, Frei Gilvander? Que maravilha! Você fechou com chave de ouro. Vamos lá, então, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui acompanhando o nosso programa. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Ouçamos todos